Olá pessoal, estamos de volta aí com mais um videocast aqui da nossa querida ACC, Academia Cearense de Cinema. E hoje a gente vai debater aqui com o amigo Cláudio Paiva, com o nosso amigo Alder Teixeira e com o nosso amigo Evandro Menezes. Evandro Menezes, tem que falar o nome dele porque ele é muito conhecido por muitos colegas aqui de Fortaleza, que ele estava me contando aqui nos bastidores, que eles fazem um trabalho fantástico. Eu vou querer que você fale aqui hoje pra gente, com tá certeza. certo? Será Eu achei um prazer. fora de série, viu? Será um prazer. Show de bola mesmo. E a gente vai conversar hoje, gente, sobre duas coisas que estão super ligadas uma com a outra, que é o cinema e a literatura. Ou seja, no meu modo de ver, vamos ver a opinião aqui dos colegas aqui, dos confrades, como é que eles enxergam essa ligação entre a escrita e o cinema, porque sem a escrita talvez não existisse o cinema da forma que a gente conhece, né? Então, ouvir aí, primeiramente, aí o que é que vocês têm para dizer, o que é que a gente vai conversar hoje aqui. Uma noite muito feliz hoje. Não é Natal, mas é uma noite feliz. Porque aqui eu encontro na frente de pessoas que me são muito gratas, a quem eu admiro bastante. Aderbal, não vou nem definir, porque são mais de 40 anos de convivência. Alder Teixeira, com suas crônicas, é um refrigério na nossa alma. A gente se sente muito bem lendo as palavras que são bem colocadas. E hoje ele está nas duas praias dele, né? A literatura e o cinema. Olha aí. Então atinge lá dentro, no âmago ele. E o Evandro, com a sua missão de educador, assim, ele tem assim, uma coisa bem diferente, que é um grupo que ele denomina uma espécie de uma academia de retórica, e que eu tive prova disso quando exibimos o vídeo lá no São Luís, e ele levou o pessoal tudo fardadinho, tudo, uma coisa belíssima. Então estamos aqui com essas pessoas para debater um tema que estamos aqui para aprender. Olá, meus caros, Dr. Glauber, Aderbal, Alder. Eu estou aqui com 3 mestres, né, do cinema, dos estudos literários. O professor Alder, aí, um especialista da arte da literatura, da arte como um todo. Falar de literatura e cinema é falar de uma parceria que acho que está desde os primórdios, como já foi dito aqui, né? É falar de uma arte que se liga a outra através da escrita, através da emoção, né? O texto que se torna filme, né? O texto escrito que vira movimento. O cinema é uma literatura em movimento quando adaptado, e vamos entender um pouco do que é adaptação, se essa palavra encaixa bem. Eu acho que é um dos grandes temas para a gente conversar hoje. As pessoas questionam muito: esse filme parece com o livro? Esse filme é uma boa adaptação? E aí hoje, com essa juventude, analisando esses filmes, né, e observando também os livros, eles são muito críticos dessa relação obra adaptada. Mas vamos nesse bate-papo bem leve aqui, falando sobre literatura e cinema. É uma alegria muito grande estar aqui com a Aderbal, com o Evandro e com o Dr. Glauber, pessoas que admiro muitíssimo e por quem nutro um grande carinho. O Evandro diz bem quando fala que essa interlocução entre cinema e literatura é dos primórdios do cinema. É evidente que há uma referência em que essa interlocução se dá de forma mais nítida. A princípio, por ser o cinema de todas as linguagens estéticas, aquela que traz dentro de si diferentes códigos, diferentes linguagens. E então é fácil falar das interlocuções da literatura com o cinema por essa especificidade linguística da sétima arte, não é? Agora, há um referencial histórico que precisa ser evidenciado. Isso se dá pelos finais dos anos 40, início dos anos 50, quando na França começou a ser gestada uma grande discussão acerca do cinema na perspectiva do que tradicionalmente vinha sendo feito pelo cinema clássico americano e pelo cinema clássico francês. E exatamente numa revista voltada para o cinema, a L'Écran Français, é que
um grande estudioso e cineasta intelectual de envergadura, chamado Alexandre Astruc, escreveu um artigo que pode ser tomado como um divisor de águas na perspectiva do que estamos conversando aqui. Esse artigo se intitula O Nascimento da Novela de Vanguarda, Cinema, Caneta, ou Câmera Estilô, que seria câmera e caneta, porque o Alexandre defende objetivamente que, assim como o escritor, na perspectiva da época, escrevia com a caneta, o cineasta outra coisa não faz senão escrever com a câmera. E isso contribuiu decisivamente para o surgimento da Nouvelle Vague e uma figura exponencial na perspectiva do que temos como tema desse programa, que é o Jean-Luc Godard, foi, de fato, um referencial incontornável sobre quem vamos seguramente falar ao longo desse debate. Eu queria perguntar ao nosso amigo Evandro, porque a gente está misturando as duas artes, digamos assim, indicação para quem está começando hoje de como conhecer o cinema na literatura. O cinema, né, através do cinema brasileiro, ele enxerga a primeira relação de adaptação, né, dos livros que têm sido adaptados. E é impossível a gente não falar do Marcelo Rubens Paiva e do nosso grande filme, que foi Ainda Estou Aqui, que entra para a história como um filme que venceu o Oscar, né, e que venceu vários outros prêmios internacionais. Então, há uma relação imediata, né, do cinema brasileiro com a literatura brasileira. Mas é claro que quando a gente fala do público jovem, né, dos alunos que estão ali no ensino fundamental, no ensino médio ou ingressando na universidade, eles estão muito ligados aos filmes mais populares, né, que são dos blockbusters, né, de best-sellers da literatura. Aí você fala de um Harry Potter, de um Senhor dos Anéis, ou mesmo as séries que fazem tanto sucesso hoje na TV e tem a relação com o cinema, como o George Martin, com as Crônicas de Gelo e Fogo, né, que é uma odisseia de produção, 5 livros que aí nos deixam muito admirados e felizes quando eu vejo um aluno, um jovem de 16 anos, lendo um livro de 800 páginas. E lendo o livro e fazendo a relação desse livro com o que ele está vendo na TV, nas séries, ou mesmo uma obra como Duna, né, do cinema, e outras adaptações. A gente vai ter agora, entrando no dia 16 de julho, o filme Odisseia, do Christopher Nolan, né, que vai com um grande trabalho de adaptação, de representatividade disso na sétima arte. Então, esta relação, o aluno vai dizer, olha, eu estou estudando lá a Odisseia de Homero, está fazendo as relações com a filosofia, com a mitologia, com a literatura, e vai encontrar isso na sétima arte. É entender esse cinema como uma ferramenta que é completamente necessária dentro do processo educacional. Acho que o primeiro passo é estabelecer essa relação mais simples, né, do que está sendo visto na escola, dos livros mais famosos, com os filmes mais famosos. Globo, e você que é de uma geração um pouquinho antes da minha, como é que você enxerga as coisas que você leu e depois você assistiu na telona? Pois é, isso é uma coisa que muita gente, né, quer fazer essa comparação e não existe, eu acredito. Como é que você vê isso aí? Na minha adolescência, eu não posso estimar, não sei quantos anos eu tinha, eu li o livro da Margaret Mitchell todo, quase 500 páginas. Eu li ele não tem condição de você ler numa mesa. E passei não sei quantos meses lendo esse livro. E depois assisti o filme E o Vento Levou. Eu me lembro que eu fiquei simplesmente assim, abismado. Não é porque... quando nós lemos, a gente imagina, né, a cena, as pessoas, como é que são. Não vamos dizer que foi perfeito, mas que realmente foi grandioso aquele filme, me impressionou bastante. Foi o único coisa que eu li e realmente assisti em cinema. Mas não atentei para o fato da importância da literatura no cinema. Essa foi a minha impressão. Uma coisa, eu queria fazer uma pergunta para você. Seria o seguinte: primórdios do cinema na literatura. Eu anotei aqui em 1896, parece que o primeiro filme foi Trilby, o Pequeno Bilal, uma coisa assim, sempre falar sobre isso, e sobre, nós aqui no Brasil,
O primeiro filme originado de um livro foi Vidas Secas. Eu acho que há um aspecto que deve ser ressaltado, é que se querer identificar as relações do cinema com a literatura pela adaptação é alguma coisa reducionista demais. Porque essa interlocução do cinema com a literatura se dá numa perspectiva muito mais minuciosa, a partir da própria linguagem. Hoje, modernamente, cada vez mais, essas barreiras entre as diferentes linguagens estão inteiramente rompidas, não é? Então, quando se diz, o senhor faz referência a um filme clássico, né, plasmado na obra da Margaret Mitchell, que é E o Vento Levou, que é uma obra realmente espetacular, mas eu diria, Glauber, que é preciso que nós evidenciemos que são duas obras distintas, porque são códigos distintos, são linguagens distintas. Eu acho um tanto quanto superficial e evidente que não estou me referindo absolutamente a nenhuma das ponderações aqui levantadas, mas a mim incomoda muito, por exemplo, quando me perguntam, sabendo-me assim, amante da literatura e do cinema, o que é melhor, foi o filme ou o livro? Isso é uma coisa, sempre surge, e isso é uma coisa reducionista completamente desaconselhável, porque são duas obras distintas. São duas experiências, né? Obviamente. E aí nós temos que discutir, levando em consideração o que é específico em cada linguagem. Mas me reportando particularmente ao que questiona o Glauber, eu diria que se nós formos a grande historiografia do cinema, dificilmente saberemos qual foi o primeiro filme, quer na perspectiva do Brasil, quer na perspectiva do cinema mundial, que vai ser tomado como referencial inaugural dessa interlocução. Porque há níveis em que essa interlocução se faz perceber. Se o cinema surgiu por volta de 1895, com os irmãos Lumière, com a câmera parada, fazendo um registro que se pretendia realístico dos fatos que se passavam diante daquela câmera, é preciso evidenciar que o próprio posicionamento da câmera já não é imparcial, ele já reflete uma subjetivação. O enquadramento que vai decorrer desse posicionamento já é uma intervenção do cineasta, do realizador, na perspectiva da narrativa que vai ser construída a partir dali. Não existe, no seu modo de ver, então, um cinema que seja imperceptível, que não interfira no que está sendo feito? Eu acho impossível, mesmo na perspectiva primacial de um cinema ou de um pré-cinema, como a exibição mesmo daqueles... digamos assim, falar assim uma coisa bem... Com as câmeras que hoje nós temos em todos os locais, a gente não sabe que aquela câmera está ali e ali pode ser feito um filme. Lógico. Mas o enquadramento, o movimento de câmera, a utilização de uma determinada iluminação já são em si elementos de estratégia narrativa. Obviamente, ali já há intervenção do realizador. É uma subjetividade. Por isso, claro, por isso que, ao me referir a essa perspectiva da câmera caneta, não é, do Astruc, do Truffaut, do Godard, do Romer, dos grandes nomes da Nouvelle Vague, eu quis ressaltar exatamente isso, que o realizador de cinema é um escritor, na medida em que ele constrói, com a linguagem do cinema, um discurso. E esse discurso é, efetivamente, a prova inequívoca de que há literariedade no fazer cinematográfico. Não há, assim, o melhor entre eles, né? A genialidade, puxando o que o Dr. Glauber falou, de um Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, que consegue trazer a crueza, a concisão do texto do Graciliano Ramos para o filme, e fazendo também com o que o Alder falou, né? A influência da Nouvelle Vague nessa posição, nessa construção da imagem do filme, mediante ao texto, né? Ao texto literário que se transforma no roteiro, né? Que não é o texto literário que vira filme de imediato, né? Ele se transforma num roteiro. E essas interlocuções, Evandro, entre cinema e literatura não se dão por isso que superficialmente se diz
a ser uma adaptação. São os índices literários que estão presentes na narrativa fílmica. E eu posso me referir aqui a um filme de 1959 do Godard, que é O Acossado. O Acossado está permeado de intervenções de cunho literário. Né? Os cartazes que aparecem recorrentemente no filme, os jornais que são em primeiro plano mostrados pela câmera, a discussão que a Patrícia, a personagem feminina do filme, faz com o Belmondo acerca de determinados significados de palavras ou mesmo de citações de livros clássicos, é uma prova, eu acho, inequívoca de que o Godard intencionalmente já estava fazendo com o seu cinema um tipo de literatura de altíssima qualidade. O cinema nasceu na França. Isso. Onde é que houve a ruptura do linguajar deles para o americano? Da onde foi que teve essa ruptura? Essa ruptura se dá exatamente pelos integrantes da revista Cahiers de Cinéma, Caderno de Cinema, da qual participavam os grandes nomes da Nouvelle Vague. Pós-Segunda Guerra. Exatamente. Esses, final dos anos 50, sobretudo, né, esses realizadores, tendo à frente os dois mais renomados, e efetivamente as grandes estrelas da Nouvelle Vague, que são François Truffaut e Jean-Luc Godard, eles perceberam que o cinema clássico francês estava ecoando muito o cinema clássico americano, e com isso a qualidade estética dessas realizações colocavam o cinema francês numa posição de inferioridade em relação aos americanos. Agora, contraditoriamente, como tudo na vida pode ser dialetizado, né, envolve dialética, o próprio François Truffaut era um admirador do cinema clássico americano. E esse cinema reflexivo, né, que para alguns é visto como um cinema intelectual, né, que a Nouvelle Vague, o neorrealismo italiano, teria mais literariedade do que o cinema propagandístico, comercial americano? Será que havia mais literatura, poderíamos dizer assim, nesse tipo de cinema? Eu queria, antes de responder a você, uma coisa que eu achei interessante, que me preocupa muito, é a história do roteiro. O roteiro, ou ao roteiro, autônomo, modelo autônomo, sem participação na literatura, ou o roteiro adaptado, recomendado. Então a gente vê em vários filmes, por exemplo, a Margaret Mitchell esteve presente na feitura do filme, mas e quando pega um West Side Story de Shakespeare, há quanto tempo lá, como é que é isso, né? Então, esse o roteirista, eu vejo o roteirista adaptado, no caso da literatura, porque é diferente esse roteiro, é um roteiro de memória, é uma coisa que foi gerada lá no indivíduo que escreveu. Importantíssimo, né? Importantíssimo. E você, como obedecer ao que está escrito, as dificuldades, as cenas, o corpo das pessoas, os acidentes, é uma coisa assim, é um negócio seríssimo, rapaz. Por isso é que nós vemos, e eu acho que se sentem muito confortáveis, que alguns diretores são também roteiristas. E, às vezes, o próprio roteirista, já, a certa forma consagrado, aceita de bom grado, né? A propósito do que o senhor acaba de falar, foram muitos os desencontros, os desentendimentos em relação a isso. Mesmo quando essa inspiração, eu me recuso a dizer a palavra adaptação, né? Porque o filme é plasmado na obra literária, mas não é uma adaptação. Então, por exemplo, O Amante, que é um clássico da Marguerite Duras, que foi brilhantemente transcodificado para o cinema pelo Jean-Jacques Hano, o mesmo que fez O Nome da Rosa, um cineasta de altíssimo talento, causou um problema de relacionamento pessoal entre Duras e o Jean-Jacques Hano. E se a gente fosse trabalhar nessa perspectiva mais estreita, mais superficial, de que aquilo era uma adaptação,
essa adaptação teria que ser considerada muito fiel, muito fidedigna. E, no entanto, desagradou, assim, terrivelmente, a autora do romance. Mas quando você vende o direito de uma obra, você perde, digamos, quase que a autonomia que está escrita ali. Mas, normalmente, os contratos, a Derbal, eles estabelecem, eles têm cláusulas, e essas cláusulas, comumente, condicionam uma certa fidelidade àquilo que está na obra literária. O Guilherme Del Toro mudou, né, o roteiro de Frankenstein agora, né? Mas é claro, aí vem essa questão, até onde pode mudar, né? A essência da obra permanece, a temática permanece, a emoção, o sentimento permanece. Por isso que é uma outra obra. É uma outra obra. Por isso que é uma outra obra, é um outro artista. Vem questionamentos que vão para uma época, para questões até às vezes políticas, que vão entrando dentro do cinema, modificações que acontecem, como aconteceram agora com a obra da Emile Brontë, né, O Morro dos Ventos Vivantes, e esses dois exemplos para mim são muito próximos. Isso que você coloca com grande propriedade me faz lembrar uma polêmica que houve entre o Machado de Assis e o Eça de Queiroz, a propósito do Primo Basílio, e alguns nacionalistas da crítica literária brasileira quiseram acusar o Machado de Assis de não ser um escritor nacional, um escritor brasileiro no sentido rigoroso da palavra. E ele escreveu um artigo que é um artigo assim incontornável em termos de crítica e reflexão sobre a literatura no Brasil, intitulado Instinto de Nacionalidade. E nesse artigo, o Machado de Assis vai evidenciar que o que torna uma obra nacionalista não é a presença do índio ou da vegetação brasileira ou os rios que correm sobre o nosso território. O que diz da brasilidade é algo que está inerente à própria condição humana do homem brasileiro. Nesse sentido, eu volto à colocação do Evandro, a Derbal, para observar que um filme pode ser rigorosamente a transcrição de um livro e uma cena, uma sequência desse filme mostrar minuciosamente os adereços, os objetos, o ambiente, o vestuário, o guarda-roupa, e mesmo assim não ser fidedigno. Porque o que vai dizer da fidedignidade, parodiando Machado de Assis, é o espírito artístico que vai predominar na concepção daquela obra. A essência, né? A essência. Tá? E que Bergman, me permitam, o Bergman faz emblematicamente bem isso. Quer dizer, ele faz um filme de sondagem psicológica, como colocar isso em termos literários, ou como tirar da literatura do Bergman, que também foi um belo escritor, essa substância humana que caracteriza a sua arte. É isso que vai dizer da fidelidade, da fidedignidade da obra. Tirou o espírito transcrita, o espírito. Como a adaptação de A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, né? Como construir aquele personagem ali da Macabeia, né? Eu vejo aqui o seguinte, a pobre da Margareth Mitchell, como é que ela ficou nesse filme O Vento Levou? Com quantos diretores o filme teve, né? Impressionante. Foram quase 4 diretores. E ela, como é que ficava? E o roteirista, como ficava? Que há uma certa desordem também nessa história de segmento do livro. Nós assistimos agora aquele filme Salário do Medo. No que ele seguiu do roteiro, o cara demorou-se muito naquela cidade. Né? Porque no livro ele faz a menção à cidade, mas nem tanto. Mas não. O diretor mostrou ainda, pelhou a decadência, a desordem, a falta de futuro de todo mundo, né? Ele achou, foi genial. Mas eu quero dizer que nem sempre é seguido o que o livro demonstra, né? Agora, há um aspecto, Aderbal, que eu acho que sobressai e deve ser colocado aqui na nossa discussão. É preciso que se diga que, se é verdade que o cinema bebeu nas águas da literatura,
a literatura moderna e pós-moderna bebe literalmente nas águas da cinematografia. Perfeito. Não é? Os últimos A questão, anos, pois então, é, nem se fala. a questão de um Joyce, por exemplo, é impossível você não ver na arquitetura literária desse escritor extraordinário elementos da narrativa fílmica, né? Elementos da linguagem cinematográfica. O fluxo de consciência é uma coisa que nasce, evidentemente, A fragmentação do modernismo. A fragmentação do modernismo. Aproveitar esse gancho aí de vocês, na opinião de vocês, quem são os grandes escritores, roteiristas que levaram grandes obras que hoje são referência? Eu não teria como dizer quem seriam os grandes roteiristas. Eu digo assim, os grandes escritores. Eu acho que pelo fato de eu não ter conhecimento dessas pessoas, eu me espelho muito nos filmes, imaginando que ele seguiu o que o livro diz. Então, a Festa de Babette, espetacular. A Festa de Babette. A Morte em Veneza. Morte em Veneza, com aquela música lindíssima, né? Lindíssima. Que os caras seguiu aquela história que a gente entra... Visconti, né? Lutino Visconti. Né? Que foi roteirista, né? Que foi também roteirista e diretor. Então, esses filmes realmente me emocionam muito e eu admito, né? Que eles seguiram de uma certa forma o que o livro quis mostrar. E é assim que eles fazem, mas alguns detalhes eles deixam de colocar, não sei. Eu relacionei aqui alguns filmes que eu acho que são incontornáveis, né? Embora havendo, conscientemente, embora havendo uma certa dosagem de subjetivação nisso. Mas, por exemplo, uma Odisseia no Espaço, né? O 2001, Odisseia no Espaço, do Arthur Clarke, o livro originário. O Stanley Kubrick faz uma obra extraordinária, né? Vidas Amargas, do John Steinbeck, né? Com o Elia Kazan. Que Elia Kazan, para mim, em que pese ser reconhecidamente um dedo duro, um cara que enlameou a sua biografia denunciando colegas do cinema, fiel ao ideário macartista, né? Mas como artista de cinema, um nome realmente obrigatório. E aqui cria-se até uma pauta para um outro programa, que seria essa relação do autor com o homem, né? A cidadania e a arte que o cidadão produz. Criador que eu acho que são coisas distantes. O Woody Allen, que eu considero um dos grandes nomes do cinema moderno, foi perversamente escorraçado dos meios cinematográficos por questões de natureza pessoal. Como o Cristiano Câmara dizia, né? É preciso separar o criador da criatura. Exatamente. Nem todo mundo sabe fazer Não isso. estou saindo em defesa do Woody Allen cidadão, se confirmadas as acusações que são assacadas contra ele. Eu estou no espaço que se discute cinema enquanto arte, e o seu cinema é maravilhoso. O seu produto final, né? Exatamente. Apocalipse Now, né, do Joseph Conrad, né, que é o Francis Ford Coppola faz uma obra maravilhosa. A Bela da Tarde, do Kessel, né, com Luiz Buñuel fazendo, o Buñuel, para ser mais fiel à pronúncia, acabando de fazer uma obra imorredora. Os Miseráveis, do Jean-Paul Belmondo. Os Miseráveis, sem nenhuma dúvida. Assassinato no Expresso Oriente, da Agatha Christie, né, belíssimo cineasta, que é o Sidney Lumet, né. O Leopardo, do Tomás de Lampedusa, com o Luquino Visconti fazendo uma coisa absolutamente obrigatória para os amantes do cinema. O Guerra e Paz, do King Vidor, né? Quer dizer, baseado numa obra extraordinária do Tolstói. O Nome da Rosa, né? Que o Jean-Jacques Annaud levou para o cinema, né? Plasmado no livro do Humberto Eco. São exemplos para atender a sua curiosidade nesse sentido. A maioria desses filmes, como Apocalipse, que você falou, daria para ser feito um outro filme contando a história de como foi feito. Não, aliás... Cada filme, cada roteiro é uma aventura aliás, à parte, né? Aliás, há um filme feito sobre
o que seria um make-off do filme, porque foi um filme que o Francis Ford Coppola extrapolou. Todos extrapolaram ali dos atores. Produções. Pois é. A última... Locação, os recursos, a produção civil perdida, o filme levou anos, Verdade. gente foi demitida, gente foi contratada. E isso daí, essa epopeia do filme resultou num documentário brilhante sobre a realização do Apocalipse Now. Sem dúvida. Sobre os né? bastidores. Sem É a dúvida. metalinguagem aí Exata- do Exatamente, fílmico, né? exatamente. A intertextualidade, aliás, a semiótica, a linguística, essas ciências têm dado, né, doutor Glauber, uma contribuição importantíssima para essa matéria que estamos discutindo aqui, porque até se usa a terminologia hiperfilme, em oposição a hipotexto, né? Quer dizer, que vem da linguística. O hipotexto seria, por exemplo, da Margaret Mitchell, né, o livro E o Vento Levou. E o hiperfilme seria exatamente o que na linguagem da computação a gente chama de hipertexto. O hipo seria a obra originária e o hiper a obra decorrente, plasmada nesse original. Super interessante, né? Quais filmes tiveram o acompanhamento do seu autor? Um filme como o Ensaio sobre a Cegueira, né, do Saramago. Saramago foi lá assistir Mas o pro filme, diretor ter o autor ali junto, não deve ser fácil não trabalhar. deve ser fácil. Mas foi importante. Mas não deve ser fácil. Não deve ser fácil. O primeiro contato, geralmente, com o autor é o roteirista, né? O roteirista é que pega no pesado, né? Quando o cara está vivo. Eu achei esse livro aqui, o Sem Filmes, né? Da literatura para o cinema, uma ótima oportunidade para nós conhecermos os escritores. Vamos Os mostrar aqui. escritores, sabe? Ele é Casão, Os estudos introdutórios do livro, esse exemplar é meu, os estudos introdutórios são maravilhosos. Maravilhosos. O autor, né? Mitterrand, ele faz uma introdução espetacular. O Spielberg teve uma rusga com a Alice Walker quando ele fez a adaptação de A Cor Púrpura, porque ela queria uma relação mais profunda entre as protagonistas, né? E ele abrandou dentro da realidade, porque também tem um contexto, né? Contexto de época, um contexto social. Lógico, as Tem locações. que mostrar de uma forma mais palatável também. As locações, o elenco, Mas, como os você mínimos falou. detalhes, não só o roteirista, mas o operador de câmera, o guarda-roupa, enfim, tudo isso é muito importante e o elenco. Pensemos, por exemplo, em Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, e esqueçamos depois da Sônia Braga. Impossível. Não tem como. Porque ali, eu acho que o Jorge Amado viu na corporeidade da atriz aquilo que ele havia imaginado. E em na vida ele disse, não há escritura outra do Gabriela, livro. né? Não há Pois outra é. Gabriela. Vocês que estão aí no meio acadêmico, juvenil, enfim, dessa nova geração, né? Como é que vocês enxergam o que é que vai ser produzido com essa nova mente de hoje em dia? Vai ter algum paralelo com o que a gente está acostumado ou vai vir coisas totalmente, ideias? Como é que vocês enxergam? O que vai ser escrito para frente? Eu acho que, assim, ao meu ver, há o que ainda fica, né? A busca da emoção, né? A Será? busca da relação ainda fica dentro da realidade deles. Mas o que prevalece é a rapidez. É a fluidez das relações, a fluidez, como o Bauman já dizia, né, dessa modernidade líquida. Mas tudo é muito rápido. Então, quando você consegue prender, e essa mesma juventude produzir algo que não seja de um imediatismo, né, essa talvez seja a grande diferença. Um filme clássico, para a propósito disso que você está falando, um filme clássico, e eu estudei isso atentamente quando estava pesquisando no doutorado a obra do Bergman. O filme clássico tem em média 500 cortes, 500 e poucos cortes. Esses filmes de hoje, 3.400 cortes. A narrativa fica fracionada demais, mas isso eu acho que coloca em pauta uma discussão que exigiria um outro podcast E desse. foi o cinema americano que trouxe isso? Essa rapidez? Inequivocamente. Né? A indústria do cinema americano norteou esse
esse espaço sair. Tanto é que a Suécia, a Produção França é coreana alguma agora, coisa. Ainda continuam produzindo filmes mais intimistas, filmes mais densos do ponto de vista da sondagem psiquiátrica, Você acha que um etc. jovem hoje e tal. assistia um Derzu Zala? Pois é. Difícil. Uma pergunta que eu faço à mesa seria o seguinte: essa IA que chegou, se estabeleceu, e isso é uma nova etapa. E escreve até texto, né? Será ela poderia ser conduzida para esse aspecto do roteiro, com detalhes, coisas assim que escapam a vigilância, vamos dizer assim, do próprio roteirista que está lendo uma obra. Não vou dar importância isso aqui não, vou passar por cima. O cara não leu a obra, o telespectador, o próprio espectador de cinema, né? E aí engole aquilo, sem mais nem menos. Será que essa tecnologia poderia até ser dirigida nesse sentido? Eu acho que, Evandro, o Dr. Glauber coloca uma questão, Aderbal, que é, assim, delicadíssima. A propósito, eu escrevi um pequeno artigo para a próxima edição do livro, da revista lá da Academia de Cinema, em cima dessa discussão. O cinema morreu. Eu preferi, no artigo, e prefiro continuar defendendo a ideia de que nós estamos escrevendo um novo capítulo da história do cinema, ou, na realidade, estamos iniciando o que, na falta de uma terminologia mais adequada, nós definiríamos como pós-cinematográfico, ou pós-cinema. Mas se a gente vai pensar o cinema na perspectiva e com os elementos com que estamos trabalhando aqui nesse debate, o que se faz hoje com a inteligência artificial, que me perdoem os que não concordam com isso, mas acho que não é mais cinema. Isso se coloca na perspectiva de um pós-cinematográfico. Você acha então que a escrita cibernética vai tomar lugar dos... Mas já está tomando, né? A inteligência artificial já está tomando. De repente, o ator vai ser dispensado, porque você, num processo de alta tecnologia, você constrói o ator com os traços fisionômicos, corpóreos que você pensa para personagem, a voz, a sua conduta, o seu desempenho na gravação de cenas e sequências. Isso, para mim, não seria... radicalmente falando, cinema, mas seria um pós-cinema. Pedro Pascal está ganhando dinheiro sem precisar aparecer em uma produção do Mandalorian. Ele gravou de casa e pronto, não precisou aparecer, não precisou atuar, né? Os dublês vão se acabar, vai ser... Eu acho que o Alder foi felicíssimo na colocação pós-cinema. Está muito mais para uma arte, um designer digital, do que realmente a sétima arte, né? Mas será que a máquina vai ter condição de substituir a mente humana na escrita? Não, isso não. Nunca. Isso não. Mas não é a arte cinematográfica que está mais em pauta. Porque tem alunos universitários que não fazem mais trabalho, bota quem faz é IA. Mas aí o que é que vai valer? Aí é que vai preponderar, na minha humilde opinião, vai preponderar o aspecto literário do filme, que é onde entrará a intervenção do homem, ele, nessa perspectiva, insubstituível. Nenhuma máquina haverá de falar da profundidade do conflito existencial do homem, como Bergman fez. Mas, Alder, isso aí que a gente está falando aqui é um negócio realmente muito complexo. Porque isso aí que você está dizendo, eu concordo. Mas isso aí depende de quem vai estar na plateia assistindo. E assim, vai ser pessoas pensantes? A gente está falando de uma IA que a gente convive com ela mais ou menos... Assim, claro que a IA já existe há 50 anos, né, a inteligência artificial. Mas a gente convive da maneira sobre o que a gente está comentando aqui há uns 5 anos. Aí você imagina, ela está num processo ainda engatinhando, dizem os especialistas, né, do que se projeta para o futuro. Eu imagino daqui a 10 anos, 15 anos. Eu me preocupo também nessa história da IA, são os copiadores. O cara junta o que o Rui Castro escreve, o que
no que você escreve, junta lá com o filho do Érico Veríssimo, Luiz Veríssimo, e forma a maneira dele escrever. Não é uma cópia. Isso também é possível na literatura, não é? Aí entra a colocação muito apropriada do Aderbal. Haverá um limite para esse copiar, porque o escritor tem o seu estilo plagiado, mas a sua alma não se fará presente nesse plágio. Mas você vai ter que ver também que os leitores de amanhã Não tem essa sensibilidade. não têm essa sensibilidade que nós temos. Os leitores de amanhã são há anos, uma coisa Essa assim. sensibilidade que a gente está falando, um dia desse eu fui dar uma palestra e eu perguntei às pessoas que estavam na palestra, né, a gente viaja muito, se elas já ouviram o silêncio. Que é um elemento importante na narrativa cinematográfica. Exatamente. É a sensibilidade, né, de cada pessoa de estar assistindo aquilo e estar sensível ao que está acontecendo. Né? Às vezes você está no local que você escuta o silêncio, mas não é todo mundo que está escutando Aderbal, o silêncio. me permita fazer uma inserção de memória aqui. O Eugênio Kuznet, um grande diretor de teatro russo que se estabeleceu no Brasil e aqui desenvolveu uma obra marcante, ele cita num livro dele intitulado Ator e Método uma situação que traduz muito essa sua apreensão, essa sua intranquilidade, que também é minha, certamente do Aderbal e do Evandro, em relação a essa substituição do artista pela máquina. Numa determinada aula, perguntaram para ele: Kuznet, tem um desafio para você. Ele disse: pois não, eu quero que você interprete uma cadeira. Você fará isso para mim? E ele disse: professor, com algumas condições. Quais são as condições? Se essa cadeira for uma cadeirinha pequena e nutrir a esperança, o sonho de se tornar uma cadeira maior, futuramente uma poltrona, se essa cadeira sentir ciúme de uma outra cadeira pela qual ela se apaixone, se essa cadeira tiver medo de morrer queimada no incêndio, se ela tiver saudade de quando foi ainda menor, eu aceito o papel. Sem essas condições, ponha, professor, a cadeira em que o senhor está sentado para interpretar o papel e ela fará melhor que eu. Perfeito. Muito lindo. Agora, esse é o sentimento que nós, né, nós temos no momento que vivemos. Um sentimento que eu classifico assim de muito cruel, muito cruel. Mas eu tenho uma questão também, né, que é o seguinte: a gente está se baseando aqui em tudo na nossa realidade, doutor Cláudio. Eu não sei, você que lida todo dia com o pessoal bem mais jovem, eu acho que a realidade deles não vai ter, tipo, essa nossa preocupação, porque eles já estão crescendo com uma outra realidade totalmente diferente da nossa. Então essa nossa percepção, né, de perda, talvez eles não tenham. Não tenham, não é verdade? A grande luta da cultura, né? A grande luta da cultura é esse remar contra a maré constante, né? A falta desse referencial é que vai enfraquecendo ou esvaziando o corpo que necessita dessa nutrição cultural, que é o que a gente ainda consegue, né, dentro das nossas limitações, transmitir. Eu às vezes, eu não gosto muito do gênero comédia. Eu gosto quando é uma comédia inteligente. Por exemplo, às vezes eu assisti já alguns filmes que me arrependi de ter de assistir, que eu vejo a plateia toda rindo quando um ator diz um palavrão. Diferente do que faria Billy Wilde, por exemplo. Eu me pergunto, estou rindo de quê? Eu não entendo, você que lida com o pessoal jovem, me explique isso. De as pessoas às vezes rirem de coisas, e isso vale para tudo, para drama, para qualquer coisa. Que antes de engraçado são ridículos. Olha, tem um livro do Luiz Fernando Veríssimo, um livro para jovens, adolescentes, mas na verdade foi uma miscelânea feita pela Ana Maria Machado, que é o Comédias para se ler na escola. Crônicas maravilhosas, talvez 30 e poucas crônicas. E aí um aluno perguntou: professor, mas onde é que está a comédia? Se você não entendeu o texto, meu amor, vamos lá de novo. Olha que tirada, ele citou aqui um cineasta, ele citou um programa de TV, ele fez uma brincadeira. Claro que há realidades, há necessidade de ter o conhecimento para poder chegar ao produto final. Ler nas entrelinhas. Ler nas entrelinhas, interpretar. Né? E é claro que se eu disser a graça do texto antes de você ler, eu estou dizendo a piada antes de contá-la. Né?
Então, você tem que ter essa experiência, realmente. Né? Como vários outros autores trazem isso, né? Na essência, muitos cronistas, muitos autores trazem. Né? Então, falta essa base. Então, não sei te dizer como vai ser no futuro, mas também fico, assim, abismado quando você vê um jovem que está ali vendo um vídeo de 30 segundos dos TikToks, que são completamente sem graça, ele passa o dia 3 rindo. segundos, né? Que eles dizem para aprender, né? Tem que ser... E Senão... repete. No filme que aparece um palavrão, acho engraçado, onde é que está a graça, né? E tudo isso. E o diário que você ri interiormente o tempo todo. Pela ironia, pela leveza, como ele vai conduzindo os filmes dele, coisas que são nossas, não latinos, não. Nós também passamos, a era do rádio. Meia-noite em Paris, a gente passa... Meia-noite em Paris. E tem uma coisa inquietante aí, Aderbal, que a propósito disso que você e o Dr. Glauber colocam, quer dizer, a forma de... a recepção, né, da obra de arte está sendo terrivelmente comprometida pela rapidez das imagens, né, de rede social e do celular. Nós víamos e revíamos, aliás, o cinema, o grande cinema é arte para você ver mais de uma vez. Eu confesso aqui, pelo fato de ter sido professor de estética cinematográfica, que assisti ao Cinema Paradiso mais de 70 vezes. Porque mostrava para os meus alunos a cada semestre, discutia, etc. Tal. E eu não tenho nenhum pudor, nenhum prurido em dizer que as últimas vezes a que assisti ao filme eu descobri coisas que redimensionaram o filme para mim, que engrandeceram o filme. Então a nossa percepção do cinéfilo tradicional é de ver e rever, procurar identificar elementos sempre descobre, né, da narrativa cinematográfica que não são perceptíveis ao primeiro olhar. E hoje, de fato, esse público de cinema dificilmente terá a paciência de ver e rever a grande narrativa do cinema, do grande cinema, porque eles querem pressa, eles querem imediatismo, eles querem agilidade. Não terão, e nem terá sentido de rever alguns desses filmes mais de uma vez. Está numa sala de cinema e sai 10 vezes dentro do horário de um filme. Bom, sai 10 vezes num filme para ir ao banheiro, para ir ao outro canto. O filme já se comprar perdeu. Pipoca O filme já se perdeu. A falta de sensibilidade, o filme termina e ninguém ouve. Os créditos não são respeitados, ninguém. É verdade. Você vê um filme como Laranja Mecânica, que é daquele jeito cruel, é o cara que estupra, mata, depois é preso e recebe como cobaia. Quando os letreiros aparecem, qual é o fundo musical? Cantando na chuva. E aquilo ali é para dar pulos e mais pulos no cinema. Eu geralmente sou muito dançarino. Ninguém entende aquilo ali, a razão de ter aquela música, quer dizer, a ironia. A ironia. A propósito, o senhor, como cineasta, fez uma obra emblemática nesse sentido, que é aquele seu filme que mostra o início das aberturas dos grandes filmes. Na sua peculiar humildade, você talvez não tenha dimensionado a importância daquele seu trabalho, que é extraordinário, porque o filme começa na sua abertura. Perder uma abertura de filme é tão grave para mim quanto perder o final do filme. Deixar de ver a ficha técnica do filme é pecado que pode muitas vezes interferir na sua capacidade enquanto espectador de cinema. E nem sempre quando os créditos estão passando, o filme acabou. Isso. E o cinema popular, né, o cinema pop, a cultura pop, hoje trouxe isso, né, essa técnica, né? A Sony, a Marvel, aí trouxe o pós-crédito, né, a cena pós-crédito, para ver se prendia as pessoas. Sem falar isso que o Aderbal observa, e o Bergman fez isso, foi um dos cineastas que inauguraram isso, de mostrar os créditos do filme ao final de uma sequência, ou ao final de 2 sequências do filme. De repente aparece a identificação do elenco. Eu queria dividir com a Alessandra Bonte, né? Porque o filme foi calcado
no tema dela. Aqui, né? E ela nos explicou. Ela isso, então, a gente divide com ela, porque ela foi muito importante nesse trabalho. Alessandra, perdão. E o filme, interessante, umas coisas assim. E o filme termina exatamente com uma abertura, né, que do West Side Story. Quer dizer, o filme tem essa mensagem, né? Essa interlocução entre cinema e literatura, é preciso que a gente entenda, por exemplo, a metáfora da literatura, ela é perfeitamente usada na linguagem do cinema. Uma criança que passa correndo no fundo, lá na profundidade de campo, faz parte da narrativa fílmica e pode metaforizar significados fundamentais para o entendimento do filme. Há um filme... Como a menininha de vermelho no filme do Spielberg, né? Eu sempre cito isso na sala de aula. Né? A gente já... E quando o Spielberg coloca isso na lista de Schindler, você já está, se eu não me engano, quase 2 horas com o filme em preto e branco. Então, o aspecto cromático, né, do vermelho ali chama atenção. Bergman faz isso, né, do vermelho também, né, na obra, o amarelo. Gritos e sussurros. Gritos e sussurros. O Hitchcock aparecendo se enquadra Hitchcock, nisso aí, sim, ele é uma assinatura do filme, exemplo do que o Tornatore faz no final, naquela sequência. Eu conheço gente que assistiu o filme só para ver se via naquela lindíssima cena do final, né? Quando o Salvatore vai ver finalmente montados os fragmentos que o operador lá do cinema, sim, que é o Philippe Noiret, quem interpreta. O bate-papo foi muito show de bola e a gente precisa encerrar, né? É sempre muito... Porque o que a gente queria era passar horas e horas debatendo, e eu queria ouvir aí as considerações aí dos confrades, aí dos colegas. Eu queria começar por mim dessa vez. Que para mim foi uma aula hoje fantástica, até porque teve o Dr. Glauber aqui, que está sempre comigo aí há muito tempo, mas ter vocês dois hoje aqui, para mim, foi muito especial. Eu digo isso com um coração aberto mesmo, né? Porque quando a gente conversa com pessoas que têm profundidade no que estão falando, a gente aprende e muito. E eu digo sempre, até numa coisa que eu faço muito, que é a história do cangaço, Padre Cícero, que eu sou um eterno aprendiz. E na história do cinema, então, nem se fala. Eu estou lá ainda no maternal, não sei nem se existe maternal. Olha, gostaria de agradecer o convite e reforçar esse trabalho maravilhoso que a Academia Cearense de Cinema está fazendo com esses videocasts. São enriquecedores. É uma conversa rica, descontraída, e se você que assistiu esse vídeo gostou, observe os livros que foram citados, os filmes que foram apresentados, tão bem apresentados, os questionamentos que foram feitos, as experiências trocadas, né? Eu acho que isso é o grande valor que esse trabalho tem. Muito obrigado. Então, quando eu disse que seria uma noite feliz, é porque foi realmente feliz. A presença do Alder Teixeira enriqueceu, deu uma grandiosidade muito importante. A sua também como educador, mostrando a experiência que você desenvolve, é uma coisa belíssima. Meu amigo Aderbal, das futuras gerações, né? Meu amigo Aderbal, eu não tenho definição para ele, que sabe que eu admiro ele direto, pela maneira como ele conduz as coisas, esse desbravamento que ele faz pelo nosso sertão, né? Grande pesquisador ao mesmo tempo com uma leveza, né? Um cangaço incompreendido pelas forças aí de poder. Então eu estou muito feliz porque foi um podcast diferente e que exercitou muito a nossa persistência em coisas que nos faziam muito bem. Aderbal, eu acho que termino a minha participação aqui agradecendo o privilégio de estar com você, com o Glauber, com o Evandro aqui,
que são pessoas pelas quais eu nutro uma admiração e um carinho muito especiais. Dizer que está de parabéns o Magno, o Fernando Dantas, o Glauber, você, o Evandro, que na sequência do que fez o ex-presidente Regis Frota, tem levado a academia a patamares cada vez mais elevados, e esses podcasts têm sido realizados com muita competência, com participações assim notáveis de gente que conhece o cinema, que tem o que dizer sobre o cinema, a exemplo do que fez hoje. Então eu transfiro para o Magno e para os integrantes da diretoria da Academia Cearense de Cinema, assim, o meu mais sincero e efusivo aplauso, deixando evidenciado o quanto me sinto honrado em tê-los como companheiros de jornada nessa agremiação tão importante para o Ceará. Obrigado. É isso aí, pessoal. Eu sempre costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. E a nossa academia realmente é feita por cada um dos membros da academia, cada qual no seu qual, cada qual na sua expertise, e assim a gente vai deixando aí a nossa marca, e eu acredito até que esses podcasts que a gente está fazendo vai servir para pesquisa depois, pessoal mais jovem, e é isso. Conheça aqui os vídeos aqui do nosso videocast da nossa academia, que com certeza você que aprecia a sétima arte não sabe o que está perdendo se ainda não assistiu. Abração para todo mundo, tamo junto e até o próximo.